E o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, declarou apoio à indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, classificando-o como, abre aspas, um ministro do STF necessário ao Brasil, fecha aspas. Essa notícia está em destaque no nosso site revistaoeste.com. Em artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo, Simonetti destacou o perfil garantista de Messias, ressaltando sua trajetória ligada à prática jurídica e ao cotidiano dos fóruns, o que o capacita a compreender as responsabilidades e desafios da advocacia. Segundo Simonetti, a nomeação de Messias fortalecerá o direito de defesa, as prerrogativas profissionais e uma postura humanista no STF, especialmente em um contexto de tensões políticas. A atuação de Messias na Advocacia Geral da União, a AGU, onde defendeu o contraditório e a ampla defesa, e sua postura contra a criminalização da advocacia durante a Lava Jato são pontos enfatizados. Messias agradeceu o apoio, reconhecendo a grande responsabilidade da indicação, Silvio Navarro. É complicado, né? O presidente da OAB e o que a OAB se tornou como instituição, né? Uma perna da esquerda, e a OAB declarar apoio a ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom, a OAB, ela defende, pelo menos deveria defender, porque na prática não é isso que acontece, os advogados. Advogados que poderiam, por exemplo, fazer sustentações orais no Supremo Tribunal Federal, mas não puderam. No caso do 8 de janeiro, eles não puderam fazer sustentação oral. Foram impedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, depois que o desembargador, atuando como advogado Sebastião Coelho, foi lá e falou algumas verdades cara a cara, defendendo réu, mas cara a cara para os juízes, para os ministros. Então, a OAB se posiciona agora a favor do Jorge Messias. O Jorge Messias, como advogado-geral da União, atuou como advogado-geral do PT. Foi isso que ele fez. Atuou como advogado-geral do Lula da Silva. Jamais da União. Ele não defendeu o brasileiro, o pagador de impostos, em primeiro lugar. Ele se preocupou muito mais em fazer política no cargo, ao contrário do que diz, inclusive, o artigo constitucional que trata da Advocacia Geral da União como um órgão consultivo que atua em determinado contencioso. Então, para mim não causa nenhuma surpresa esse posicionamento da OAB pelo que a OAB se tornou ao longo dos anos. Mas, infelizmente, talvez o Brasil vá acompanhar mais uma indicação prosperar, a do Jorge Messias. Porque o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, ele tem preço. Marcelo Rocha Monteiro quer complementar. É uma coisa absolutamente espantosa essa manifestação. Quer dizer, espantosa não é, né? Mas é uma coisa absurda essa manifestação do presidente da OAB. Né? Primeiro porque nós temos assistido, como o Silvio comentou, a uma postura de absoluta omissão da OAB diante da violação pelo Supremo Tribunal Federal das mais variadas prerrogativas dos advogados. Né? Quer dizer, só para dar um exemplo, né, nós tivemos durante o chamado inquérito do fim do mundo, né, um dos advogados de um dos investigados, né, comentava que teve acesso a um volume do inquérito. Né, e o ministro Alexandre de Moraes, quando esse advogado publicamente reclamou, né, da falta de acesso aos autos, o gabinete do ministro Moraes emitiu uma notinha dizendo não, ele teve acesso, sim, teve acesso ao volume número 79. Quer dizer, eram 80 volumes, o advogado teve acesso a um. E a OAB não diz absolutamente. Como é que você vai defender um cliente num inquérito de 80 volumes se você tem acesso a um volume dos 80? E a OAB ficou absolutamente omissa. Além disso, chamar o senhor Messias, né, o office boy da Dilma, de garantista, de defensor dos direitos e garantias individuais, esse sujeito promoveu a censura, está promovendo, ele usa a Advocacia Geral da União como um instrumento de censura. Ele criou lá um departamento, né, exatamente para censurar quem se opõe a esse governo. A AGU está processando uma produtora, né, de vídeo, de documentário,
porque essa produtora fez um documentário sobre a Lei Maria da Penha e o senhor Messias não concorda com as posições que foram apresentadas, com as opiniões que foram apresentadas nesse documentário sobre a Lei Maria da Penha. Eu não vou nem entrar no mérito, né? Mas e daí? Né? Então, uma produtora faz um filme, aí você é o advogado-geral da União, você não concorda com as opiniões emitidas nesse filme e você processa a produtora para que o filme seja censurado e para que a produtora pague multa. É esse sujeito que o senhor Simonetti acha que é um defensor dos direitos e garantias fundamentais do indivíduo? Né? Quer dizer, um sujeito que não respeita sequer a liberdade de expressão e usa o seu cargo de advogado-geral da União para perseguir quem expressa opiniões diferentes daquelas do partido que ele representa. Esse cidadão é um soldado do PT, é isso que ele é. Né? E o senhor Simonetti, lamentavelmente, tem uma atuação que só constrange toda a classe dos advogados, e eu diria até que dos profissionais. Eu não sou advogado, eu sou membro do Ministério Público, mas eu me sinto constrangido pela atuação nos últimos anos, ou pela omissão, da Ordem dos Advogados do Brasil.